vida de desobediência atrai maldições para a sua vida. Quer ver uma coisa? Tem gente que trabalha na empresa há 30 anos que tem uma função só. Nesses 30 anos, o chefe já deu tanta ordem que ele não obedeceu. Por isso não cresce. Por isso que o salário não aumenta. Por isso que Deus não permite que ninguém veja ele. Agora, quando você anda certo, meu filho, quando você anda correto, quando você está em obediência, Deus acha você. Deus pega, Deus faz com que o povo que está lá fora venha e te veja. Por que você acha que Esther foi rainha? Eram 600 mulheres que estavam ali. 600 mulheres lindas, belas, formosas. E o rei viu Esther. Você acha que foi o rei que viu ou foi Deus? Através de quê? A obediência de Esther. Aleluia! Pega na mão do seu irmão e diga assim: obedeça, meu filho. Então, que é obediência? 5 coisas. A prosperidade de Deus está sobre a vida dele. Ele tem entrada no reino de Deus. Ele vive uma comunhão divina com Deus. A obediência leva-nos ao amor fraternal. E nos faz propriedade peculiar de Deus. Pensou no filho que é? Deus tem essa casa aqui. É dele, claro. Amém. Glória a Deus. É minha filha. Nele você não toca. Amém. Nela você não toca. Aleluia. Quando você, meu filho, obedecemos a Deus, nós nos tornamos propriedade peculiar dele. Diga glória a Deus aí. Exemplo de uma vida de obediência: Abraão, Noé e Paulo. Já está acontecendo aqui na igreja. Que é oração. Diga comigo, oração. Oração. Pergunta para vocês: você sabe o que é oração? Responda: quem sabe o que é oração? Eu coloquei 4 coisas que eu preciso ter na minha vida e que a oração traz para mim. Qual a importância da oração? Quando eu tenho uma vida de oração, ela vai trazer para mim comunhão e aproximação de Deus. A Rainha Elizabeth, ela disse: não tenho medo de simulação, mas eu tenho medo de um homem que ora. Quando eu e você passarmos a ter uma vida de oração, quando a igreja do Ministério Águia entender o que é a oração vai gerar comunhão do corpo de Cristo. Quando você entender o que é a oração vai gerar comunhão dentro da sua casa. Quando você entender os problemas que você enfrenta no familiar, que as adversidades, que os conflitos que vocês enfrentam em casa, seja ele em que âmbito for, seja ele em que área for, seja ele em que sentido for, quando vocês se unificarem em oração, a oração vai gerar comunhão entre vocês. Aleluia! Diga, você precisa ter um tempo de oração dentro da sua casa, com a sua família. Você não pode acordar e iniciar o dia sem orar. Você precisa dobrar o joelho e orar. Aleluia. O que é a oração, pastor? Qual a importância da oração na minha vida? Ela traz autoridade espiritual. Aleluia. Estava aqui, o rapaz aqui e o outro aqui. E a menina, quando se manifestou, de repente, ela levantou. O corpo dela ficou todo deformado. A cabeça dela mudou. O rosto dela mudou. O corpo dela cresceu. Os braços fizeram isso aqui. Ela fez assim. E ela disse assim: eu vou te matar. E ela flutuou. Deu essa. Quando ela flutuou, que eu fechei os olhos e ia tocar na porta. Pá! Os 2 irmãos estavam comigo, morreu. Os irmãos, pastor, fizeram uma rede tão grande que só foram buscar o carro lá depois de 2 dias.
aqueles abençoados. Além de deixarem correndo, trancar a porta por fora. E me deixar lá. E agora? Quando eu abri, foi questão de segundos. Quando eu abri, eu olhei aquela coisa perfumante, flutuante. Se eu fosse matar agora, aquela voz horrível. Eu olhei para trás no sofá, me encostei na parede e falei: Deus, e aí? O que é que eu faço agora? Você vai deixar eu morrer? Aquela voz para Deus: levante a mão e clama pelo sangue do meu filho. Eu levanto o sangue de Jesus, te repreenda, Cândido. Tem uma Bíblia de oração, uma oração vai te dar autoridade espiritual. Glória a Deus. Aleluia! A oração, ela gera em mim uma vida de santidade. Irmão, eu fico lá quando eu vou na casa dele. Ele diz assim: ô meu tio, ele fala aí, mano. Você tá comigo não, rapaz. Eu olhei para ele: rapaz, eu tô orando, rapaz. Ele falou: você não tá orando comigo não. Eu tô. Como eu não vejo? Mas quer que disse que você está na minha casa ou você não disse? Eu falei: rapaz, desde quando eu cheguei que eu estou aqui no turno, rapaz. Não, você está orando comigo não. Eu falei: senta aqui no vídeo, vamos conversar. Eu falei: me explica aí o que orar com você. Eu falei: você acha que orar é só eu ficar de joelho lá? E orar dá isso. Deus me disse que você se tranca dentro daquele quarto de tal hora, então o que é que você faz lá? Você está estudando para uma prova que você vai fazer, adiante um concurso que vai ser de piloto, e Deus disse para mim que você quer ser piloto, e hoje de manhã Deus disse para mim que vai aprovar. Sabe por quê? Porque ele vai te dar um avião. Ele começou a chorar. Aleluia! Ele disse: ninguém sabia disso, bendita o nome de Jesus. Olha o negócio que ela vai ter, uma vida de oração. Quem crê que essa igreja aqui já vai crescer? Pedir com fé, pedir com concordância, pedir com ações de graça. Quando se deve orar? Em todo o tempo. Orar pelas noites de madrugada, orar noite e dia, orar como Daniel orou, orar sem cessar. Aleluia. Orar em ministrando com Deus, ore em línguas. Sabe o que está acontecendo recentemente, algum tempo atrás, em um país aí? Literalmente, montanha se deslocou de um lugar para outro lugar. Porque a metade da população daquela cidade aceitou Jesus e estão orando em línguas. Ficaram quase 60 dias orando em línguas. E literalmente a montanha se transformou, saiu de um lugar para o outro. Literalmente. Aconteceu isso em um país aí. E as autoridades estão assim atordoadas, sem saber o que fazer, porque Deus está invadindo aquela cidade. Amém, amém. Sem mais. Aquele crente que anda fruto, aquele crente que nada está bom, não ora. Crente que vive reclamando, crente que fala mal da vida dos outros, é crente que não tem uma vida de oração. São mortos espiritualmente. Não dá um glória, não dá um aleluia, não se envolve as coisas da igreja. Quando a igreja determina algo, eles pulam fora. Se opõe. Crente sem vida de oração, mortos espiritual. E as igrejas estão assim. Olha para o seu irmão e fala para ele: se você estava morto. Não, ele não viu que você não falou. Olha para ele, como você fala: se você estava morto, joga ele para lá para cá, fala: ressuscita hoje. Em nome de Jesus, fala: Deus ainda precisa de você na terra para fazer a obra dele. Reflexão: quanto tempo você dá temor? Diga comigo, temor. Diga comigo, conhecimento da palavra, obediência, oração, diga temor. Quem tem temor a Deus confessa os seus pecados. Entende? Então, o temor a Deus tem sido vivido. Gênesis 3:10, está escrito assim: e disse-lhe Deus: Adão, onde está? Onde é que Adão estava? Escondido. Por que Adão se escondeu? Por que pecou? Desobedeceu a ordem de Deus. Pela obediência.